Quando a nossa criança começa a ter reações mais explosivas e agressivas aos nossos olhos, como bater, empurrar, morder as outras pessoas, as outras crianças, é natural que a gente se preocupe e se questione se a gente está fazendo alguma coisa errada e como conduzir isso. E por que, mesmo que a gente fale às vezes que não pode, a criança continua fazendo, continua reagindo assim. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma das perguntas mais perguntadas de todos os tempos que eu resolvi trazer pra cá, né, e que realmente traz uma preocupação aí para as famílias de crianças pequenas, é quando a criança começa a demonstrar aí alguns comportamentos, algumas reações mais explosivas, mais intensas, mais agressivas, digamos assim, né? Começa a extravasar as emoções através de bater, morder, empurrar, e a gente não sabe como conduzir. Uma questão muito frequente que chega bastante pra mim também é que, Carol, eu nunca bati, né? A gente não tem esse comportamento, a gente sempre ensina que bater é errado, que não pode, e mesmo assim a minha criança está batendo, né? Está mordendo, está empurrando. Então, se a criança aprende por modelo, aprende por repetição, por que ela tá tendo esse comportamento? O que eu tenho que fazer para conduzir isso com ela? Porque mesmo falando que não pode, que é errado, que machuca, ela continua fazendo, ela continua reproduzindo isso. Então é importante a gente entender por que isso, né? Por que mesmo explicando que não pode, que machuca, né? Mesmo repetindo isso tantas vezes, mesmo assim, às vezes a criança continua reproduzindo esse comportamento, essa reação. Tem duas áreas do cérebro da criança que são responsáveis por isso, por essas reações, que elas ainda não começaram a se formar, a amadurecer, especialmente abaixo dos 4 anos de idade. A primeira delas é o córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação emocional. Essa área do cérebro só vai começar a se desenvolver mesmo por volta ali dos 4 anos de idade, e esse desenvolvimento é muito lento, tanto que ele só vai atingir a maturidade mesmo por volta aí dos 25 anos de idade, ou seja, o desenvolvimento cerebral, especialmente dessa área responsável pela regulação das emoções, leva praticamente uma vida para se formar, acontece de forma bem devagar, bem lenta mesmo. Então as crianças abaixo dessa idade, especialmente abaixo ali dos 4 anos de idade, vão ter muita dificuldade em se acalmar sozinhas, em compreender o que elas estão sentindo, em lidar com o que elas estão sentindo também, porque biologicamente elas não têm essa capacidade, né? Elas não têm esse recurso. Isso significa que elas vão sentir ali todas as sensações, né, que uma emoção, que um sentimento provocam, mas ela não sabe o que é aquilo que está acontecendo com ela, né? Então ela não consegue buscar ali recursos para traduzir em palavras, né, para lidar de uma forma melhor, nem buscar ferramentas para se sentir melhor também, para lidar, para resolver ou para canalizar aquilo que ela está sentindo. É por isso que a criança pequena, ela precisa necessariamente da nossa ajuda para se acalmar, para entender o que ela está sentindo, para entender o que está acontecendo com ela. Ela não sabe nem que aquilo que ela está sentindo é uma emoção, é um sentimento. Ela só sente realmente ali o desconforto das sensações corporais, né, que as emoções causam na gente. É por isso que a gente pode explicar, né, tantas vezes para a criança que bater não pode, morder, né, empurrar, que isso machuca, que é errado, e a gente pode sim, deve fazer isso inclusive, mas a gente tem que cuidar com as nossas expectativas, né, porque é justamente por esse motivo que às vezes a gente repete tanto isso para a criança e mesmo assim ela não consegue controlar o impulso, ela não consegue segurar o ímpeto aí, que é esse ímpeto mais primitivo de agir respondendo à emoção que ela está sentindo. Ela não tem maturidade de desenvolvimento cerebral mesmo para conseguir controlar, né, nem entender, compreender as emoções dela ali, nem se regular emocionalmente, nem controlar o impulso. E é por esse motivo também que, embora sim as crianças aprendam por repetição de modelos, mesmo que a criança nunca tenha presenciado nenhum comportamento agressivo da nossa parte, ela pode sim agir dessa forma também, porque ela está simplesmente respondendo a esse cérebro mais imaturo, mais primitivo, não está sob controle dela. Mas, Carol, então o que é que eu devo fazer, né? Como que eu devo conduzir esses momentos? Então, vamos lembrar que primeiro, sim, a gente continua sendo espelho, a gente continua sendo modelo. Então, na hora da ação ou da reação da criança, né, dessa maneira mais explosiva, mais agressiva, a gente precisa manter o modelo de calma, o modelo de controle para que a criança absorva aquilo também como um valor importante e possa sim se espelhar nesse nosso modelo também. Inclusive, existem os neurônios espelho que estão
presentes já nos primeiros anos de vida e eles vão ter justamente esse papel. Quando a gente demonstra calma na frente da criança, quando a gente respira, quando a gente oferece para ela um modelo de calma, fica muito melhor para a criança absorver aquilo também, para a criança conseguir se espelhar, né, adotar aquele modelo e se acalmar também. Então, se a gente reage a um comportamento agressivo de uma forma agressiva, a gente só vai colocar mais lenha naquela fogueira, né? E a reação provavelmente vai ser muito mais explosiva ainda e mais estresse para a situação também. Fora que a criança vai sim repetir, né, reproduzir muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala que ela tem que fazer. Então, se a gente diz que não é aceitável bater, que não é aceitável gritar e a gente grita com ela, a gente bate, né? A gente tem essas reações agressivas, o que é que ela acaba absorvendo? Então, sim, é muito importante que nessas horas a gente consiga respirar e manter um modelo de calma para trazer calma para a situação. E de forma prática, né? No momento ali que aconteceu a explosão, a reação mais agressiva. Especialmente se a criança tiver menos de 4 anos de idade, a gente sempre vai focar primeiro em acalmar, acolher a criança, sim, porque ela tá passando por uma tempestade, por uma explosão ali emocional naquele momento, e retirar o foco, retirar a criança do foco, retirar a atenção, redirecionar o foco de atenção para outra coisa. Por quê? Porque antes dos 4 anos de idade, como eu disse, a criança não tem maturidade de desenvolvimento pra gente ficar ali reproduzindo o sermão, sabe? Mantendo a criança ali no foco daquela situação que causou o estresse, que causou a reação mais agressiva, mais explosiva, e tentando ao mesmo tempo ensinar uma lição para ela, ensinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Naquele momento de explosão, ela não vai absorver, ela não vai conseguir compreender todas essas informações, essas lições que a gente fica tentando passar para a criança. Então, sem habilidades, sem recursos, né, sem ferramentas para conseguir lidar, compreender e processar tudo isso, não adianta a gente ficar tentando insistir ali para a criança pedir desculpa, para consertar ali a situação e muitas vezes colocando sim mais faísca ali, deixando a situação muito pior, mais estressante, mais explosiva também. Então, acalma seu coração. Não é porque a criança bateu algumas vezes ali que isso vai se tornar uma frequente no comportamento dela. Saiba que isso é um comportamento comum, característico do desenvolvimento, e dizer que é comum e característico não quer dizer que é aceitável. Não significa que a gente precisa deixar a criança bater nas outras pessoas, bater na gente. A gente protege a criança, a gente se protege, a gente protege outras pessoas, outras crianças também, claro. Por isso que é importante acolher a nossa criança e retirá-la do foco do estresse, do foco da situação. Essa com certeza vai ser a postura que mais vai trazer calma de uma forma mais rápida, mais eficaz para esse tipo de situação. Para as crianças maiores de 4 anos de idade, a gente precisa lembrar que elas estão apenas começando a desenvolver essas áreas, né, que a gente conversou ali do cérebro, que são responsáveis pela regulação emocional, pelo controle dos impulsos. Na verdade, esse controle dos impulsos vai começar a aparecer mesmo de forma efetiva até um pouco mais tarde no desenvolvimento da criança, ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, cuidado com as nossas expectativas com a criança maior também. A principal orientação nessas situações continua sendo acalmar a criança, acolher, sim, né, tirar ali do foco da situação, não ficar forçando a criança no momento em que ela já está estressada, né, que ela já está passando pela tempestade, pela explosão ali emocional, a pedir desculpa, a resolver a situação, a te ouvir, a ouvir o seu sermão ali naquela hora, porque é exatamente igual com a gente, né, quando a gente está no pico ali emocional, vivendo uma situação de estresse, né, de raiva muito grande, de uma emoção muito intensa, a gente também não consegue absorver nenhum aprendizado, né, a gente não quer que fiquem dando sermão na gente porque aquilo não vai funcionar naquele momento. Essa é a orientação para a gente resolver os nossos conflitos com as pessoas também, né, sempre esperar passar o momento da emoção intensa, os ânimos se acalmarem para então a gente falar, para então a gente conversar e tentar resolver as coisas, né, esperar passar o momento da raiva, do estresse ali. Com a criança é exatamente a mesma coisa. E depois que a situação se acalmou, com as crianças maiores, a gente sim pode pensar em estratégias, em ferramentas para entender de onde está vindo aquele estresse, para entender o que ela sentiu, o que aconteceu com ela, nomear aquelas emoções, né? Então, você ficou triste, você ficou irritada, você ficou com raiva. Isso que você está sentindo chama frustração. Isso que você está sentindo chama raiva, né? Me explica o que aconteceu, por que que você se sentiu assim, o que é que você sentiu naquela hora, né? O que que você pensou naquela hora? Será que você podia ter feito algo diferente? Vamos pensar em algo que você poderia ter feito diferente de bater, diferente de empurrar? Como
será que aquela outra pessoa tá se sentindo agora, né? Que você bateu, que você empurrou. Isso vai ajudar a criança a desenvolver a empatia, em pensar assim em como a pessoa se sente, se sentiu ali com aquela ação dela e como ela pode fazer para reparar, pensar na solução, né? Focar na solução, não no problema, né? Então não rotular a nossa criança, olha, você bateu, isso é muito feio, você é assim, você é horrível por isso, por ter feito isso. A gente ficar focando no problema ou em rotular a criança não vai ajudar a criança a desenvolver esse pensamento mais analítico, né? De pensar em como ela pode reparar a situação e como ela pode agir das próximas vezes. É importante a gente fornecer para a criança essa informação de que as situações, as relações, elas podem ser reparadas. A gente pode fazer diferente, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. Então essas situações vão ser importantíssimas, né? Elas são decisivas ali, ou para instalar rótulos na criança e acabar paralisando, bloqueando ali muitos comportamentos, muitas crenças da criança a respeito dela mesma. Vamos lembrar que muitas das nossas ações, dificuldades ali, problemas de relacionamentos, problemas com as nossas próprias emoções acabam surgindo nesse tipo de situação ali da nossa infância, da nossa vida, quando a gente foi recebendo rótulos e foi paralisando neles. Então vamos aproveitar esse tipo de situação para buscar maneiras como a gente pode ajudar a nossa criança a se acalmar, a agir diferente, a buscar recursos para se sentir melhor com as suas emoções e para compreender melhor o que elas estão sentindo também. Então as crianças mais velhas, elas já vão conseguindo entender com a nossa ajuda a encontrar formas de acalmar uma emoção, por exemplo, de raiva ou de tristeza. Então se vem uma emoção e um impulso forte de bater, ela pode procurar, por exemplo, uma almofada para bater, uma almofada para apertar, né? Ou pular com os dois pés, ou rugir como um leão, né? Para realmente redirecionar, canalizar aquele impulso, aquele ímpeto de agressividade e escolhendo e entendendo que bater nas outras pessoas é errado, porque machuca, porque fere, porque magoa, entendendo como as outras pessoas se sentem com essas reações. Quando o caso é uma irritação recorrente ali, né, um comportamento que vem sendo recorrente de agressividade na criança, então bater, morder com frequência, gritar com frequência, a criança está muito irritadiça, a gente precisa olhar com mais cuidado sim para o ambiente da criança. A gente precisa lembrar que a criança, ela responde aos incômodos, a tudo que ela está sentindo através do corpo, através do comportamento dela, por conta mesmo desse controle imaturo dos impulsos no desenvolvimento. Então, mordidas que acontecem no ambiente escolar, uma criança que começou a ter um comportamento de bater, de gritar com frequência por conta de uma mudança que aconteceu. Então a gente precisa olhar para esse ambiente, olhar para o dia da criança, olhar para as vivências dela e analisar como um todo por que está acontecendo também, né? Qual que é a origem daquele estresse, a origem daquele comportamento de irritação frequente, de ações agressivas frequentes, porque todo comportamento desafiador comunica alguma necessidade. Pode ser uma necessidade mais fisiológica, como sono, como cansaço, como fome. As crianças demonstram sim mais irritabilidade e isso pode se manifestar num comportamento mais agressivo quando elas estão aí, né, sob efeito dessas necessidades mais fisiológicas, mas também mudanças na rotina da criança, um ambiente talvez onde ela esteja se sentindo mais estressada no dia a dia. Então, por que muito desse comportamento de mordidas, de empurrar, de bater acontece no ambiente escolar? Porque naturalmente para criança pequena, o ambiente escolar é um ambiente mais estressante, né? Tem muitas crianças ali, tem muitas coisas acontecendo, muitas atividades, e isso somado aos poucos recursos que essa criança tem devido à pouca maturidade de desenvolvimento, então o baixo controle dos impulsos, a baixa capacidade de regulação emocional, vai propiciar com que essa criança com mais frequência manifeste esse tipo de comportamento mesmo. Então não adianta a gente focar só em resolver ali aquela ação da criança especificamente, né, de bater, de morder, de empurrar, se a gente não olhar para o todo, se a gente não olhar para o ambiente, tentar também solucionar as causas desse estresse, desse tipo de comportamento, de reação. E tem uma outra situação também que as crianças costumam bater, que é quando elas estão brincando ou quando elas estão empolgadas. Às vezes a criança bate porque ela acha engraçada a nossa reação e ela continua fazendo isso, não para nos testar ou para nos desafiar, mas é porque a gente reage com uma mudança ali na expressão facial, com uma entonação de voz diferente, com uma linguagem corporal diferente também, e ela acha assim curiosa ou engraçada a nossa reação e ela bate para ver a gente fazer de novo. Então, embora isso tenha sim uma explicação e seja compreensível e esperado que elas façam, a gente pode também redirecionar esse comportamento, né? Tentar prever que a criança vai
fazer isso, segurar as mãozinhas com delicadeza e dizer, olha, eu sei que você achou engraçado, eu sei que parece divertido, mas bater não pode. Bater machuca. E se a gente fizer outra coisa e a gente oferece outra opção para a criança, se ela tá feliz, se ela tá empolgada, a gente pode oferecer jogar uma bola, né? Brinquedos que a gente possa jogar, que a gente possa extravasar a emoção, correr, pular. É importante lembrar que a brincadeira tem essa função sim na regulação emocional também. Quando a gente pensa em redirecionar, canalizar uma emoção intensa, a gente tem que lembrar também que as brincadeiras sensoriais, que o movimento com o corpo precisam fazer parte da rotina, do dia a dia da criança para facilitar esse processo de regulação emocional que é tão importante para a criança pequena. Uma criança que é muito contida, muito limitada ali nas suas formas de expressão corporal, na sua movimentação, que ela não tem opções de brincadeiras sensoriais, né, de brincadeiras com o corpo mesmo, provavelmente essa criança pode ter sim reações, ações mais intensas na hora de extravasar as emoções dela. Então pensar em formas de redirecionar esses impulsos para a criança pequena é tão importante ou até mais do que a gente ficar ali focando em fazer a criança compreender o quanto é errado bater, né, o quanto é errado empurrar, morder, enfim, se a gente não oferece para a criança uma outra opção do que ela possa fazer para canalizar aquilo que ela está sentindo, que é tão intenso que ela não consegue compreender e lidar de outra forma. A gente precisa apresentar essas formas para a criança, apresentar essas ferramentas para a criança, né? Então, como eu disse, recursos como bater palma bem forte, se a criança tá empolgada, né, tá naquele momento de empolgação, dá um abraço bem apertado na gente. Se ela tá num momento de raiva, de uma emoção assim mais agressiva, a gente pode respirar na frente dela, a gente pode retirar do local, a gente pode oferecer as opções, como eu disse, né, rugir como um leão, jogar uma bola, apertar uma almofada, para que ela possa nesse primeiro momento regular de volta as emoções, né, restabelecer ali a calma para aos poucos ir compreendendo o que ela tá sentindo e buscando com a nossa ajuda os recursos, as ferramentas para lidar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma maneira. Me conta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma pergunta específica a respeito desse tema também. Deixa aqui, eu vou gostar muito de trocar mais figurinhas com vocês a respeito desse tema. Se inscreve no canal porque eu tenho trazido conteúdos aqui para vocês toda semana a respeito de desenvolvimento infantil, primeira infância, criação de filhos. Ative o sininho ali das notificações para não perder nada e lembre de avaliar o vídeo porque é muito importante para eu continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!